Olá a todos que nos assistem pelo YouTube da Defenda ou do Frederico, do professor Frederico. É uma honra tê-los aqui e principalmente é uma honra ter todos esses convidados ilustres que vão falar hoje um pouco sobre um tema que é extremamente atual e que, mesmo sendo atual, ainda há muito o que se debater a respeito dele, que é o transtorno do espectro autista. Então, em nome da Defenda PM, eu agradeço a participação de todos. A Defenda PM é uma associação de oficiais da Polícia Militar que tem uma preocupação muito grande nesse lado social, principalmente porque nós sabemos que muitos policiais militares têm filhos, enteados, dependentes, que têm o transtorno de espectro autista, foram identificados e não têm um apoio, muitas vezes, claro do que precisa, de como tratar, de como cuidar, não tem o encaminhamento necessário. Então, é pensando nessas pessoas, os policiais militares, em todas as pessoas que gravitam em torno de indivíduos especiais que têm o transtorno espectro autista, que possam ter, nesse debate, um aprimoramento do conhecimento. Então, é uma honra muito grande. Para mim vai ser um aprendizado enorme. Eu agradeço desde já o professor Frederico, o Coronel Frederico, por ter organizado tudo isso e parabenizo e agradeço a presença de todos. Então, muito obrigado. Passo para o Coronel Frederico fazer aí a introdução e a gente poder desenvolver o tema. Obrigado a você, Frederico, e eu quero cumprimentá-lo. Você, frequentemente, quando se apresenta, você objetivamente se coloca como pai de 3 crianças autistas. Eu tenho uma formação
científica, são décadas como psicólogo, mas antes e acima de tudo, eu também tenho uma formação espiritual. E eu acredito piamente, e quando eu digo acreditar, às vezes as pessoas confundem a ideia de fé se opondo, contrapondo ao conceito de ciência. Eu vejo como complementariedade. Eu acho que para poder trabalhar cientificamente, antes e acima de tudo, você tem que ser fiel, ou seja, a fidelidade na crença da condição humana. E a mim me parece que o autismo é o ser social na singularidade. É uma colocação que é feita para cada nós, ser humano, de como é que nós podemos nos entender ou nos desentender no respeito à pluralidade do ser social. Porque cada pessoa tem de tal maneira suas características que, dependendo da forma que você enxerga, ou é um sublime anjo ou um monstro. E essa opção é que é fundamental para que a gente se torne pessoa. Você fez uma referência a Israel. Na tradição judaica, existe uma expressão que é mensch. Mensch, traduzido, significa personalidade, que é diferente de pessoa no sentido de massa, de coletivo. Não por acaso, as sociedades democráticas têm facilidade maior de admitir essa diversidade. Compreender, no caso, o autista, que é um elemento desafiador nesse espectro, inserido dentro da comunhão universal do ser humano. E nesse aspecto, Frederico, eu gostaria, se você estiver de acordo, que a doutora Thais Infante, que faz parte do nosso grupo de trabalho, que você conhece, que é uma advogada brilhante, e que tem uma colaboração sobre a importância dessa realidade ser reconhecida, admitida e acolhida pelo direito internacional. Thaís, você pode dizer? Boa noite a todos. É um prazer, doutor Frederico. É muito gratificante poder participar de um tema tão nobre, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda com com uma certa falta de consciência mundial, né? Do que realmente é importante para com as pessoas que têm o transtorno espectro autista. Então, hoje, meu trabalho, eu acho que seria aqui importante, né, para o direito internacional, através da OMS e da ONU, né, que estabelecesse consensos pertinentes à inserção do autista, independentemente de fronteiras nacionais, né? E essa está sendo aqui a minha atual preocupação, né? Inclusive, tenho aí a intenção de apresentar trabalhos nessa direção, doutor Frederico, junto aos órgãos internacionais proximamente, né? O direito, eu acredito que o direito internacional, e esse é o trabalho que eu pretendo atuar também, é fazer encontrar o equilíbrio na legislação para dar segurança às pessoas que têm o transtorno, espectro autista, que pretender atravessar as fronteiras e ter a segurança de que os seus direitos serão resguardados e respeitados, né? Esse é o trabalho que a nossa equipe vem atuando. E o ponto de vista aqui que mais nos preocupa seria
né, pela equipe, é o ponto de vista legal, é fazer isso de fato, trazer de fato essa legislação ou essa prioridade para com o tema, né, para com o tema que a gente enfrenta aí, essa dificuldade da legislação como um todo na questão mundial. Então, acredito que nesse trabalho o doutor Frederico vai nos contribuir bastante com todo o seu conhecimento e espero poder ajudar, né, a todos com esse novo estudo. Vai ser um prazer também o doutor Frederico fazer parte desse projeto conosco. Mas antes, senhor Frederico, eu preciso te interromper para dizer para o pessoal que eu, às vezes, quando publico um trabalho, fico pensando, quem será o leitor disso, né? Uma certeza eu tenho, que um leitor realmente eu tive e resgatou a obra, que é o Frederico. Muito obrigado. Fiquei comovido, viu, rapaz? Muito obrigado.
Perfeito. Então, novamente, uma boa noite a todos. Agradecer imensamente a oportunidade de estar compondo esse grupo e parabenizar, né? Tanto você, Frederico, por essa iniciativa, quanto o Ernesto e a Defenda PM como um todo, por mais essa iniciativa brilhante de conseguir abarcar outros assuntos que são tão importantes para a nossa instituição, e que vão um pouquinho além daquilo que a gente vê no nosso dia a dia profissional dentro da instituição. Mas, assim, Frederico, eu acredito que a gente às vezes recebe chamados, né? Então, eu não tenho diretamente nenhum autista na minha família, mas o meu chamado, quando eu fiz a transição de carreira um pouquinho antes da pandemia, foi exatamente por ter um filho com síndrome de Down, e quando eu precisei de uma avaliação neuropsicológica dele, depois de 14 sessões, eu recebi uma folha e meia de laudo, que ainda estava com o nome dele errado. Então, assim, acho que quando eu fui fazer a transição de carreira, eu queria muito ter essa possibilidade, primeiro de migrar, porque foram 30 anos na Polícia Militar, eu sou muito grata por essa oportunidade, por toda a carreira, mas eu queria realmente dar uma virada de chave e entrar nesse universo das crianças e poder estudar o suficiente para conseguir entender realmente uma criança que chegasse até mim e que eu pudesse oferecer à família um laudo que efetivamente falasse quem é aquela criança. Que além desse diagnóstico, trouxesse também a questão de encontrar alvos terapêuticos. O que a gente precisa fazer com essa criança para que melhore a qualidade de vida dela? E nesse caminho eu tenho encontrado muitos outros profissionais também com esse perfil, com essa característica. E eu acho isso muito, muito bom e muito interessante, porque quando a gente pensa em dar um diagnóstico, ou no meu caso, né, mesmo na psicologia a gente pode dar diagnósticos, mas quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, e eu como neuropsicóloga, eu prefiro sempre ficar na parte da hipótese diagnóstica, eu sempre gosto, acho que é muito importante ouvir outros profissionais, para que seja algo multidisciplinar, porque é muito sério você diagnosticar uma pessoa, mesmo levantar uma hipótese diagnóstica. E para mim, mais de uma vez, chegaram pais que já tinham levado em 4, 5 profissionais, os pais dizendo que existia alguma atipicidade, que existia alguma característica naquela criança, naquele adolescente, muitas vezes adultos, e que essas pessoas elas chegam buscando entender o que está acontecendo e elas não são ouvidas. Então, aquela questão de você colocar a tecnicidade antes. Então, uma coisa que eu acho que é interessante comentar, né? Quando eu fiz a minha faculdade de psicologia, eu me formei em 2003. Eu até dei uma olhadinha no site do CDC, do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, no ano que eu me formei, a taxa para autismo era 1 a cada 150 lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem dados tão atualizados, né? A gente não tem esses dados, é muito subnotificado. E durante os 4 anos de faculdade, que eu acabei eliminando o primeiro ano, mas assim, durante os 4 anos de faculdade, nenhum professor em nenhuma matéria falou sobre autismo. E quando eu me formei um pouco antes, em 99, em educação física, eu tive um professor que falou sobre autismo porque ele era psicomotricista e ele achava muito importante falar sobre isso. Então, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a gente não depende do que a faculdade está querendo falar, mas do que aquele professor tem de vivência para poder trazer aquele assunto, que era o caso desse professor psicomotricista incrível que eu tinha na Faculdade de Educação Física. E então acho que isso vem muito ao encontro dessa sua provocação inicial. Muitas vezes nós somos movidos pelas nossas experiências para saber da importância, porque você sabe muito bem, eu sei que outros que estão aqui presentes, que também têm essa vivência com pessoas neurodivergentes, sabem que a gente acaba ficando meio que invisível para a sociedade, né? Então, por exemplo, em muitos aspectos eu tive muita sorte, e eu mudei para o interior justamente buscando qualidade de vida, buscando uma escola que efetivamente fosse inclusiva para o meu filho, o caçula. E aqui teve um dia que uma mãe me ligou e falou: eu tenho que ser muito sincera com você, eu vou fazer a festa, eu não sei o que fazer com seu filho, você pode vir na festa junto? Porque aí eu me sinto mais segura, mas o Gabi faz parte da turma, eu preciso que ele esteja aqui. Então, isso para mim, naquele dia, até arrepio até hoje, porque assim, naquele dia eu tive a certeza que o Gabi estava realmente num ambiente de inclusão,
com famílias que se preocupavam com isso. Mas isso é raro. A gente viveu outros momentos muito complicados quando vivíamos em São Paulo. Então, eu acredito assim que por conta disso a gente precisa muito, né, pensando nessa prática clínica que eu tenho hoje das avaliações neuropsicológicas, que a gente precisa muito levar conhecimento. Por isso que um evento como esse de hoje é tão importante. E eu acredito assim, até para encerrar minha fala, mas assim, eu acredito que seja muito importante a gente ter a humildade como profissionais de saúde, principalmente de saúde mental, em reconhecer as lacunas que tem na nossa formação e ir atrás dessa atualização, ir atrás de um congresso, ir atrás de um curso. Isso, pelo contrário, isso só te enaltece como pessoa, porque aí você está mais bem preparado e você não vai se esconder muitas vezes por trás de uma ineficiência, de uma incapacidade, e falar para um pai ou para uma mãe que cada criança tem seu tempo, que acho que é a frase mais nefasta que a gente ouve, né? Cada criança tem seu tempo, sim, mas dentro dos marcos de neurodesenvolvimento e desenvolvimento como um todo, porque senão a gente perde janelas muito importantes nessa fase de desenvolvimento. Acredito também que nós precisamos rever as formações ou as atualizações dos nossos professores e profissionais de escolas. Desde aqueles que trabalham em creches. Não entendam, por favor, como uma crítica, jamais. Respeito demais, demais, demais. Às vezes eu não aguentava os meus dois quando eram pequenos, só dois. Imagina a professora com 30 numa sala de aula, né? Então, respeito muito, mas eu acredito que a gente também tenha que treinar o olhar desses professores, porque se a gente for pensar num setor de prevenção primária, secundária, terciária, esses professores eles podem atuar como profissionais de prevenção primária, de conseguir até perceber um bebezinho que não olha no olho, que fica mais olhando partes do corpo daquele cuidador ali naquele momento. E por fim, eu acredito que a gente tenha que levar isso para a população em geral, tanto para que a gente prepare os pais que estão recebendo agora esses diagnósticos de um transtorno de neurodesenvolvimento, no caso de hoje o transtorno espectro autista, né, que é a nossa discussão, para que eles saibam aquela frase que eu adoraria saber quem é o autor, que o diagnóstico não é destino, que a gente tem uma neuroplasticidade incrível no nosso cérebro, que permite, desde que a gente acredite nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, nessa pessoa que foi diagnosticada com autismo, de que a neuroplasticidade do cérebro dela, a qualquer tempo, sofrendo as intervenções necessárias, essa pessoa ela vai conseguir deslanchar. E por fim, se vocês me permitirem, eu queria fazer um pedido, assim, para quem estiver assistindo a gente. O sofrimento das mães, e a gente tem mães presentes aqui, mas muitas vezes, quando a gente tem um filho com necessidades específicas, a gente percebe que muitas vezes as mulheres ficam sozinhas. Nas minhas andanças, meu filho ficou internado do 0 aos 3 anos praticamente, nas minhas andanças nas UTIs, eu praticamente só via mães. Então, é muito solitário, e isso acaba causando um adoecimento psíquico. Então, se você estiver assistindo a gente, eu gosto muito de uma frase do Renato Russo, do Legião Urbana. Ele deu uma entrevista na década de 80, já delatando a minha idade, mas ele deu uma entrevista na década de 80 em que ele fala que o importante não é a gente tentar mudar o mundo inteiro, porque a gente vai se sentir incapaz e vai achar que não pode fazer nada. Mas se cada um mexer um pouquinho, pode mudar o seu mundinho. Então, se você estiver na sala do seu filho, se seu filho for uma criança típica, e na sala do seu filho tiver uma criança neurodivergente, encosta nessa mãe para conversar, porque às vezes essa conversa vai aliviar tanto um peso do coração, dos ombros, do que for. Se você estiver preocupado em fazer uma festa e não sabe como agir com aquela criança, convida a mãe para ir junto, porque todo mundo cresce quando a gente consegue formar um grupo verdadeiro, e isso eu vejo pelo meu pequeno, que não é mais pequeno, está com 15 anos, mas assim, a gente precisa realmente fazer essa sociedade ser melhor, e cada um de nós pode fazer um pouquinho. Eu sei que parece meio piegas, mas se cada um de nós puder colocar isso como uma ação a ser feita, eu acho que a gente consegue fazer um pouquinho da nossa parte nesse mundinho que a gente vive. Obrigada, viu, Frederico?
Obrigada, Frederico, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar. A gente sabe o quanto a gente ainda tem caminhos a explorar nessa área. Eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho do que já foi discutido sobre a questão das famílias, porque eu acho que o meu caminho, a minha vida, ela foi muito perspassada pelo TEA, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma família e aí me perguntaram, né? Mas por que você foi fazer fono, né? A gente, quando você recebe um diagnóstico dentro da sua família, você fica imerso nessa bolha, digamos assim, até porque nós, enquanto familiares e como profissionais, a gente vive isso todos os dias e a gente tem esse conhecimento, mas as pessoas que não têm pessoas na família, que não têm esse contato, a maioria das pessoas ainda não faz ideia do que seja. Por isso que a gente ainda tem muito a batalhar, muito a construir, porque a gente vive nessa bolha azul, e muito pelo que o Frederico trouxe, né? A gente acaba se envolvendo com outras famílias que também tenham diagnósticos, seja de TEA, sejam outros diagnósticos, né? Então, acaba se criando um grupo de mães e de familiares que se entendem ali minimamente, inclusive de irmãos, né? Então, eu hoje... posso dizer que eu também tive um chamado, eu entrei para a faculdade de fono muito também porque eu fui exposta a isso desde muito criança, né? Terapias, e vai em um terapeuta, vai no outro, e todas as semanas. Acompanhei todas as demandas do André, hoje o André está com 21 anos, então assim, de lá para cá, tem muita diferença. Felizmente, a gente já teve muitas mudanças, muita coisa boa, mas muita coisa ainda que a gente tem que olhar com carinho e muito conhecimento para levar para a maioria das pessoas. Então, eu vejo que isso trouxe, esse tema está comigo desde que eu, acho que mais tempo do que eu consigo me lembrar. Então, conhecer essa demanda das famílias é muito importante, porque às vezes eu vejo profissionais que ditam, às vezes, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a gente sabe que a realidade é a realidade. A gente tem a teoria, que a gente sabe o que tem que ser feito, mas nem sempre isso é possível de ser feito, né? Então, a gente precisa entender esses contextos, entender até, principalmente com relação à linguagem, né? Entender todos esses contextos que esse sujeito vai estar inserido para tentar ajudar essa família. Eu acho que nós, enquanto profissionais, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque, principalmente, hoje eu trabalho com crianças com intervenção precoce, né? Eu pego crianças aí a partir de 1 ano. Então, a gente... Na fono, a gente acaba recebendo, muitas vezes, pela primeira vez essas famílias, porque essas crianças têm atraso de linguagem e eles chegam para quem? Para fono. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer os encaminhamentos, de fazer as avaliações, como a Soraya trouxe, né, a questão dos diagnósticos, a gente tem que ter muito cuidado ao levantar essas questões e acolher, porque muitas vezes, sendo a porta de entrada, a gente acolhe esse luto que essa família passa, essas angústias, né? E acompanhar essas demandas ao longo da vida, né? Então, hoje, na minha experiência, eu trabalho com crianças pequenas, então eu conheço essas demandas, mas eu tenho hoje a outra ponta do meu irmão com 21 anos, que a gente tem uma carência enorme de atividades, a gente tem uma carência muito grande, porque muito se fala da intervenção precoce, muito se fala das crianças pequenas. E os adultos? Né? Como ficam os adolescentes e os adultos? Então, a preocupação, né, como o Frederico trouxe, a preocupação de um pai é quando eu não estiver mais aqui para cuidar do meu filho, né? E aí, como que a gente faz com esses adultos? Então, a gente tem tido uma preocupação muito grande com relação a políticas públicas que favoreçam esse público, que favoreçam essa faixa etária, até porque sobrecarrega a família, a gente sabe o quanto isso sobrecarrega. Eu vejo muito os pais, já na adolescência e na fase adulta, desistindo das terapias, porque assim, eu já estou há 20 anos levando meu filho na fono, eu já estou há 20 anos levando meu filho nas terapias, então é cansativo. E a gente precisa
falar sobre essas famílias e sobre essas pessoas na fase adulta. Então, felizmente, a gente sabe que muitas pessoas caminham nesse espectro. A gente pega crianças aqui que chegam com um nível de suporte mais alto e elas vão caminhando conforme a evolução, a gente vai conseguindo que elas tenham cada vez mais autonomia. Mas, muitas vezes, eles não adquirem essa autonomia, né? Principalmente quando a gente tem casos em comorbidade com deficiência intelectual. E aí a gente precisa pensar e a gente precisa lançar essa sementinha aí, porque essa é uma demanda muito importante que eu vejo muito pouca discussão. Muito obrigada pelo convite. É Michele Przewozinski. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu não tenho nenhum diagnóstico de TEA que eu saiba na família, mas eu tenho um TDAH, uma suspeita de TEA, mas eu estou super envolvida com o TEA, assim, de todos os lados, né? E eu compartilho muito, assim, da fala das meninas, porque eu já atendi o André, né, o irmão da Paula, eu já fui TO dele, e eu entrei nesse mundo de cabeça, né? Então, assim, eu entendo, assim, que cada ser humano é um ser humano, que não tem como você querer padronizar alguma coisa, você falar de um autista porque é assim, é assado. Gente, cada pessoa é única, né? Não tem como você falar, ai, porque eles são assim. Não, eles não são assim. Tem um que é assim, o outro é assado, e a gente tem que entender essa criança, essa pessoa como um ser humano único, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque não dá para você falar, as pessoas falam muito de coisas judiciais, liminares e quantidade de horas de terapia e não sei o quê. Então, assim, o que serve para um não serve para outro, né? Então, isso não funciona. Então, às vezes, eu vou dizer pela minha experiência, né? Eu recebi um paciente já faz um tempo, ele chegou para mim, ele tinha 1 ano e meio. E aí ele chegou assim, com uma liminar, e ele teria que fazer 10 horas de terapia ocupacional, uma abordagem de integração sensorial por semana. Mas ele tinha nessa mesma liminar mais 10 horas de fonoaudiologia por semana, mais 36 horas de aba por semana, tá? E ele tinha que fazer, e a mãe queria que ele fizesse tudo. E aí, assim, gente, quem que faz isso com uma criança? Ele é uma criança, ele precisa brincar. Não é porque ele tem um diagnóstico que ele precisa ter precisa ser o CEO de uma empresa, né? Trabalhar tudo isso por semana, né? Então, assim, eu me preocupo muito com essas crianças, porque eles são obrigados a ter uma carga horária digna de um presidente de empresa, né? Isso tem me incomodado bastante, né? E aí eu falo um pouco como a Soraya falou, gente, a gente precisa fazer um diagnóstico legal, a gente precisa entender legal, dar uma devolutiva, um laudo legal, trabalhar numa equipe multidisciplinar para poder fazer essa indicação correta para essa criança, né? E eu acho que isso falta muito ainda, né? Então, assim, além de tudo isso, precisa ensinar os pais, precisa conversar, olha, vamos prestar atenção nessa criança, os pais, os professores, todo mundo, gente, vamos prestar atenção na criança, porque as pessoas não prestam atenção, né? Por que será que essa criança está assim? É um problema isso? Né? Eu fico muito incomodada, né, como as pessoas juntam tudo e falam, não, isso é um problema e vamos tratar assim. Então, me incomoda, assim, me dá um certo arrepio, sabe? De como tem sido tratado o TEA hoje em dia.
né? Eu acho que realmente a questão que a Soraya falou de toda criança tem o seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento é muito importante, né? Não dá para a gente deixar ultrapassar esse tempo, porque sim, é levantar uma bandeirinha vermelha e falar: opa, vamos prestar mais atenção, e aí vamos ver o que está acontecendo, mas não vamos dizer, não, é autismo e pronto, porque isso também tem acontecido, né? Eu recebo muito diagnóstico, muito laudo, olha, eu fui na médica, eu entrei lá, ela olhou para o meu filho, ele não quis dar um beijo nela, autista. Gente, não é assim também, né? O que a gente está fazendo com as crianças? Né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa preocupação. E hoje não está tendo isso, essa sensibilidade dos profissionais. Né? Está tendo muito. Estamos enfiando todo mundo no mesmo saco e está tudo bem. E outra questão que a Paula colocou também, que eu já cheguei a conversar com ela, é o que a gente está fazendo com as pessoas que estão ficando mais velhas, né? Quais são as políticas públicas que a gente tem hoje para essas pessoas? Eu sinto uma angústia terrível quando vem as mães no meu consultório falando: mas, Michele, o que vai acontecer quando ele crescer? O que eu vou fazer? É uma angústia, gente, e não tem o que fazer hoje. Eu não sei dar uma resposta, né? É muito difícil, assim. Hoje eu trabalho muito pensando na independência dessas crianças, né? Muitas vezes, quando a gente pega uma criança que você pensa, puxa, talvez tenha alguma questão intelectual junto, e aí eu bato até bato boca um pouquinho, assim, tipo, será que nesse momento é tão importante a gente alfabetizar essa criança ou é mais importante essa criança ter independência em alguns outros aspectos? É mais importante essa criança conseguir se vestir, escovar os dentes, se limpar? Então, assim, o que é mais importante na vida dessa criança? Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco na independência real delas, né? Eu acho que essa é um pouco a minha mensagem, assim. Eu fico muito ansiosa quando eu falo desse tema, que é uma coisa que eu sou apaixonada.
Olá, boa noite. Eu descobri o meu autismo, através do autismo da minha filha, que é bem comum, né? Nós vimos algumas características dela. Nós não tínhamos criança para comparar, e minha mãe levou ela no neuropediatra sem falar para a gente, porque ela achou que a gente não ia entender. Levou e eles ficaram lá quase 2 horas na sala, e ele falou assim: olha, pelo que eu vejo dela, né, provavelmente ela tem autismo, mas a gente precisa fazer uma avaliação multidisciplinar. Aí a gente foi atrás dessa avaliação multidisciplinar. Pelo convênio foi muito difícil, então a gente teve que fazer de forma particular. Pelo SUS, né, nem se fala, né? E fizemos de forma particular até que saiu realmente o laudo que ela tem autismo. E nesse processo, eu fui identificando muito do meu marido. Eu falei assim: Danilo, tudo que eu li, você se encaixa em tudo do autismo. E ele sempre foi muito rígido, ele sempre foi muito estressado em relação a mudar de rotina. Se a gente falasse que ia no mercado e ia para outro lugar, nossa, acabava o dia dele, e eu não entendia isso. Até que nós paramos para pensar e a gente foi investigar um pouquinho mais, e realmente o dele, ele também tem autismo. Ele não foi ainda atrás do laudo, ele está indo agora para fechar mesmo o laudo. E nesse processo também, investigando, aí chegou, eu também fui pesquisando e comecei a me interessar pelo assunto, e fui ver autismo em mulheres. E eu também me identifiquei muito. E conversei com a fono, e eu falei assim: olha, eu quero saber se realmente eu tenho, não porque isso vai mudar a minha vida, mas vai me trazer respostas. Desculpa, eu sou chorona. Então eu vou começar a falar e talvez eu me emocione. Mas aí eu queria respostas. E aí a fono falou, e eu falei assim: eu não quero fazer alguma coisa, algum teste que me induza, porque eu já conheço autismo. Eu não quero ter respostas induzidas para mim dizer que eu tenho autismo. Eu quero um teste que seja para mim totalmente neutro e que traga as respostas corretas. Aí ela fez um teste comigo e ela falou assim: Lilian, deu muito compatível com o autismo. E... Desculpa. E trouxe muitas respostas de tudo que eu achava que eram, não sei, erros de atitudes da minha parte. Eu comecei a entender que era parte do autismo. E assim, se falasse que eu queria ser autista, eu já disse que muitas vezes que eu não queria. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho isso em mim, que Deus me fez assim, e eu existo assim, e tem sempre um propósito. E a gente, sendo uma família atípica, a gente passa muitas dificuldades em relação, assim, um compreender o outro, né? Porque a gente tenta revezar as crises aqui, né? Não pode todo mundo entrar em crise, nós ficamos colapso. Mas, graças a Deus, a gente tem se mantido firme, a gente tem agora compreendido mais um ao outro em relação mesmo ao meu casamento, a nossa filha, a gente tem a gente consegue entender melhor, porque hoje eu me coloco muito no lugar dela. Eu falo assim: nossa, era exatamente isso que eu fazia. Nossa. E a gente vai se identificando e consegue ajudar ela de uma forma, assim, acho que mais como posso dizer, mais eficaz. E uma das dificuldades que hoje a gente encontra, e eu posso falar que aconteceu comigo essa semana, é a questão a falta de sensibilidade da sociedade, da questão de serviços públicos. Nós fomos no hospital, apresentei a carteirinha dela de autista e apresentei e falei: ela é autista. Aí ela fez a ficha, tudo, e fomos para a triagem. Na triagem eu já falei: ela é autista. Aí, tudo bem, ela fez a Catarina pulando, que nem um cabrito lá na sala da triagem, né? E colocou a pulseirinha no braço dela de até 120 minutos.
Eu não falei nada. Fui para fora, aquela menina fez um fuzuê naquele hospital, que eu falei assim, eu não vou falar nada. Eu vou deixar as coisas acontecerem. Eu brinquei até de polícia e ladrão no hospital, aquele dia para entreter ela. Ela entrava, saía, e derrubou água no chão e bebia água. Foi umas 3 vezes beber água, ia no banheiro e conversava com um e gritava. Até que ela começou a chorar que ela queria ir embora. E isso, e eles sabiam que ela era autista. Ninguém veio e falou assim, mãe, a gente já vai te chamar, ninguém. Aí eu cheguei e falei assim, para atendente, eu falei assim, moça, ele é autista. Aí ela falou assim, ela não tá mais aguentando, né? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, qual que é a sua senha? Eu falei assim, é 125. Ela falou assim, tá bom. Não deu 1 minuto, eles já chamaram ela. Só que nisso já tinha sido um estresse muito grande para a Catarina, para mim. E assim, para mim já é difícil. Só que a gente é adulto, né? A gente respira fundo, deixa para ficar. A gente tem as crises, mas a nossa crise é um estresse, a gente se demonstra cansado. A pessoa pergunta: tá tudo bem? Não, só tô cansada. Mas a criança não consegue fazer isso, né? E, e sair dali, assim, extremamente esgotada. A Catarina esgotada, além de estar doentinha, ainda saiu esgotada, porque é uma sobrecarga para ela, né? E eu vejo isso, e é constante, um despreparo das pessoas em receber o autista. Assim, uma falta mesmo de sensibilidade. Tem lá escrito prioridade, tem, mas só está escrito, porque é difícil. Acho que o único lugar que eu sinto que tenho prioridade quando eu vou mesmo é na lotérica, que isso sempre acontece, mas nos outros eu não vejo a prioridade sendo prioridade. E assim, e só para quem vive mesmo sabe a dificuldade que é do aguardar. Eu acho que era isso. Ah, é a polícia.
Obrigada. Eu queria falar esse negócio da prioridade. O que as pessoas não entendem é que a prioridade não é só para a criança, né? É para a família inteira e é pelo impacto que a falta de prioridade gera na família e não só para aquela criança, né? Por exemplo, a criança não entrar vai gerando uma bola de neve na família inteira. Então, vai desestruturando. O pequeno desestrutura o médio, que vai desestruturando o pai, a mãe, e vira um bolo, né? Exatamente. É, Muito obrigado, Frederico, pelo convite. Saúdo aqui todos os demais, na pessoa da Lilian, que trouxe aí, eu acho que pontuou muito bem a vivência do dia a dia. Eu acho que Francisco Morato não fica muito diferente das vivências que a Lilian trata. Em 2018, quando a gente criou a OAB Francisco Morato, que a gente pertencia a Franco da Rocha, que todos sabem que Francisco Morato é uma cidade dormitório, por estar muito próximo a São Paulo. E daí eu falei assim, a gente precisa criar a comissão da pessoa com deficiência. Daí nós emplacamos isso dentro da OAB para poder ter esse dinamismo e para levar para a advocacia como que funciona a aceitação e fazer com que as pessoas tenham a convivência e poder de fala. Isso foi muito interessante, que a gente viu a sociedade civil vir participar conosco e trazer relatos de posicionamentos que acontecem. E nessa junção, nós convidamos as entidades. Nisso veio a PAI, o próprio conselho do município, e a gente vem fazendo um trabalho muito valoroso e de discussões de políticas públicas viáveis para o dinamismo da cidade hoje. Antigamente, as pessoas não se falavam em autismo. A própria PAI, hoje, ela atende hoje 68 usuários. E nós temos uma lista de espera muito grande, de 50 pessoas. Nós buscamos de ampliar a entidade, porque a gente não tem a posse do terreno. E para a gente ampliar, a gente precisa da posse do terreno para poder expandir e criar projetos que sejam viáveis para manutenção. E vai muito em contorno com a Lilian, as dificuldades das pessoas. Cada dia chega uma pessoa precisando dentro da porta e batendo, e nós não podemos atender, não tem como fazer o pré-atendimento. Isso é muito difícil quanto instituição. As pessoas, a gente atende uma parte também da defensoria pública local, né? Porque a OAB, nós não temos defensoria na cidade. E a OAB, ela tem um convênio com o Estado e tem a parte da defensoria. As pessoas vão buscar, através de mandatos de segurança, ser atendidos dentro da entidade, porque a gente não pode passar ninguém na fila, na frente. E mesmo que você sabendo que é necessário, às vezes, um atendimento. Então, a gente está aprendendo a fazer, nós também estamos aprendendo a lidar com essa situação, a tentar reestruturar, a fazer essas discussões com o poder, tanto executivo quanto legislativo, fazer com que os vereadores criem pautas, mostrar que o serviço é essencial dentro do município e fazer com que a sociedade civil entenda a função do autismo.
Você entendeu? E como lidar com isso? E não ter que mais a gente ouvir que as pessoas têm que, assim, não é prioridade que as pessoas têm que ter. Elas têm que ter a sensibilidade de poder entender aquilo, de poder dar vez para as pessoas. Às vezes a gente está numa fila de banco, tá todo mundo na prioridade, a mulher grávida, coisa, mas você vê a criança, sabe, agitada, e as pessoas não têm a compreensão, falam assim, mas por que vai passar na frente? Não, porque você tem que ter, e você vê o cordão, as pessoas não conhecem. Aqui em Francisco Morato, nós tivemos dificuldade com o cordão de girassol. Você entendeu? Eu tenho uma amiga minha que estava no ônibus, conduzindo o filho dela, a passageira, ela pegou e falou que ele estava assediando ela. E é o caso de uma pessoa maior. Ela teve que passar por um constrangimento por falta de desconhecimento da pessoa. Então, nós temos sim que discutir políticas públicas mais viáveis em todos os segmentos. E eu acho que isso sim tem a consistência, sim, dos advogados, que também às vezes não têm conhecimento, que são pessoas que às vezes a gente pensa que são pessoas que têm um certo nível, e são às vezes as pessoas que mais destratam esse tipo. E isso é triste a gente ver. E foi por isso que em 2017 eu me aproximei mais da PAI, aonde a gente, quando em 2018 que veio a estruturação da OAB de Francisco Morato, nós viemos firme com relação à comissão, né, da pessoa com deficiência, e de ter esse agrupamento, essa junção, para que matérias como essa e discussões como essa sejam fortalecidas dentro do município. Porque, como eu falei, é um município que ele é dormitório, o nível de dificuldade, as pessoas ainda têm, assim, um certo nível de poder econômico, não tem, para você ver, eu tenho uma lista de espera de 50 pessoas, se eu for verificar, eu tenho mais. A dificuldade da gente ter um TO hoje dentro de uma instituição como a PAI é exorbitante, todo mundo sabe, a gente não consegue, por causa dos convênios locais, a gente não consegue pagar um salário de um TO. E fica todo desestruturado a rede. Então, e o município, muitas vezes, dependendo do gestor, não tem esse olhar. E daí fica todo mundo pingando de lugar em lugar. Vai, e assim, quem sofre? São as crianças, são as pessoas adultas que muitas vezes nem sabem que têm a doença, que são atípicas. Então, assim, a gente acaba vivendo num sistema que a gente tem que rever. E eu parabenizo imensamente todas as falas aqui, e o Frederico e o Ernesto, por abrir essa porta e de trazer aqui a possibilidade de Francisco Morato estar aqui, uma cidade que eu falo que é dormitório, uma OAB com 300 advogados, ter o poder de fala e de poder debater com vocês. Então, minha eterna gratidão, espero ter contribuído com alguma coisa e relatado aí. Gratidão. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez, Frederico, pelo convite, Ernesto e todos que estão aqui presentes, né? A gente está num momento muito especial, acho que de conscientização mesmo, né? Porque eu tenho observado muito, eu trabalho na APAI desde 2000, né? E em 2004 eu fui uma das primeiras professoras da sala de autista, logo que começou, né, a sala de autista na escola especializada, eu fui a professora deles. E eu pensava, gente, como que é trabalhar com a pessoa com autismo? Eu não tinha ideia, né? E comecei a buscar, minhas maiores especializações foi em São Paulo, e a gente sabe o quanto é difícil realmente, naquela época, né, ter mais conhecimentos, mais informações, mas eu ia direto para lá em congressos, ia na AMA em São Paulo também, muito para
para aprender bastante com eles ali. E até, acho que há 12 anos, mais ou menos, que eu estou na coordenação da parte da educação aqui na PAI de Itatiba. E o ano passado eu entrei na Secretaria de Saúde aqui do município e estou como supervisora de inclusão devido à vinda do Centro de Referência do Autismo, né, o CAI, aqui para Itatiba. Né, então, foi um grande avanço, né, para o município trazer o Centro de Referência do Autismo para cá, porém, a gente vê o quanto, né, a demanda, a incidência tem aumentado dos casos de autismo, né? Então, a gente vê que hoje, a cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo, coisa que a colega falou que lá atrás, exatamente quanto que a gente já estudou, a cada 150 nascimentos, depois cair para 90, 84, e hoje 36, e o ano que vem, como que a gente vai estar nisso, né? Nessa questão da incidência. Então, é muito preocupante, né? E o CAI, ele está atendendo, ele começou em agosto, né, com 60 crianças, né, crianças, jovens e adultos, ele pode atender independente da idade, e hoje a gente já está com 90, né, com 90 pacientes lá, e todos os meses a gente tem aumentado uma porcentagem, né, então o fluxo, a gente passa pela equipe do CAC, né, do Centro de Atenção à Criança, essa equipe que é especializada também em autismo, faz uma pré-triagem, né, tem crianças que já chegam com laudo, então tem todo um mapeamento, né, e conforme for surgindo as vagas, a equipe já vai inserindo no centro de atendimento, que é um serviço terceirizado, né, quem coordena lá hoje é o Gabriel, né, e tem toda uma equipe multidisciplinar, e eu faço a parte de supervisão e acompanhamento do trabalho terceirizado, que é desse centro. Além disso, quando eu iniciei o ano passado, no final do ano passado no município, eu retornei, né, para o município, que eu já fui responsável também pela educação inclusiva aqui da cidade por um período, eu vi muito a necessidade da gente voltar, na verdade, com um projeto de orientação e formação nas escolas. Então, é um trabalho que eu fiz, né, o projeto novamente, apresentei para o secretário de saúde, falei, o que o senhor acha da gente fazer um trabalho de formação mesmo, aos poucos, nas HTPCs, que são as reuniões, né, das escolas do município, que eles têm toda semana, segunda-feira são as escolas de educação infantil, de terça-feira são as escolas de ensino fundamental, porque no pequeno grupo a gente consegue dividir mais experiências e poder orientar, né, os profissionais, sejam professores, auxiliares, equipe gestora, merendeira, enfim, todos os profissionais daquela escola que estão com desejo de aprender realmente, que eu falo muito isso para eles, isso depende de nós, né? Depende também muito, as pessoas costumam falar, mas a gente não tem informação, mas hoje a formação está na nossa mão. Se a gente quiser, a gente pega o celular, a gente tem ótimas referências para estar estudando, né? Então, hoje, diferente de lá atrás, a gente tem isso, né, tem um acesso muito fácil a essa rede de informação. Então, esse projeto eu tenho feito nas escolas, é um trabalho de formiguinha, eu falo que é um trabalho bem aos poucos, né, mas o que eu tenho recebido de escolas pedindo essa orientação sobre o TEA tem sido muito grande, eu falo que o meu cronograma já está para junho, né, durante as semanas que eu faço isso à noite, com as equipes, e tem escola que pede para eu voltar, porque não dá tempo da gente discutir tudo isso num único encontro. Então, assim, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? Mas que a gente tem observado muitos profissionais hoje que estão lutando, estão indo atrás de conhecimento, né? Precisa melhorar muito? Precisa. Todos precisam ter conhecimento? Todos precisam. Né? Eles falam assim, mas será que não é o caso desse aluno frequentar uma escola especializada, no caso de uma APAE? Cabe à família decidir. E hoje a gente tem que pensar que as APAEs, elas são escolas especializadas que só têm condições, só podem atender pessoas que têm deficiência intelectual grave, associada a outra deficiência. Né? Então, pessoas com autismo, nível 1, nível 2 e suporte, eles estarão na rede pública, né? Então, eles serão, eu falo para os professores, eles serão alunos de vocês têm que se especializar e estudar, porque eles vão passar por vocês,
né? E aí, qual a diferença que a gente fez na vida desse aluno? E eu falo muito para eles a questão de ter uma parceria com a família, porque a família é onde tem a maior fonte de informação daquela criança. Então, o que nós temos que buscar realmente é essa parceria entre a escola e a família. Porque às vezes a pessoa fala, mas a escola não faz isso, mas aí eu falo para a mãe, vamos lá na escola, vamos conversar, coloca lá para a equipe, quais são os reforçadores dessa criança, o que desestabiliza esse aluno. Então, tudo isso é muito importante, então tem que ter, né, eu costumo sempre falar dos dois lados, né, eu tenho também na minha família uma priminha com autismo, e recentemente eu fui escolhida, falei que a gente foi muito abençoado, porque um adolescente, né, que a gente conhece já há muito tempo, ele escolheu eu e meu marido para a gente ser padrinhos dele de Crisma, um adolescente com TEA. Então, assim, quando ele me ligou para falar isso, eu falei, gente, ele nos escolheu, né? Então, assim, foi muito, muito emocionante e eu falo que o autismo está desde lá de trás da minha vida. E é isso, né, gente? Eu acho que principalmente a questão, o que eu reforço, que a gente precisa realmente avançar, né? A gente tem que correr atrás de políticas públicas, sim, a gente tem que buscar mais atendimento, sim, né? A gente tem que ir atrás de um ensino de qualidade e a gente vai fazendo o nosso papel aos pouquinhos para ver se a gente consegue realmente conscientizar as pessoas, né? Não é só essa questão de... eu falo que às vezes parece que é uma luta, né? Em algumas pessoas, alguns pais, com alguns profissionais. Fala, não, gente, acho que tudo que é trabalhado em equipe fica muito melhor. Porque a criança, o jovem, o adolescente só tem a ganhar. E fora isso, acho que a última questão que a gente faz desde 2018, o cinema inclusivo aqui em Itatiba, né? E muitas pessoas falam assim, mas você faz, né? Você conseguiu essa parceria, tal, com o cinema? Conseguimos, por quê? Porque a nossa preocupação a família, ela já fica, já com tantos gastos, com tanta preocupação, com terapia, com medicação, que não é barato, a qualidade de vida hoje, que está muito difícil, né? E deixa a parte de lazer para o lado, né? Deixa de lado. Então, propiciar para a pessoa com autismo um cinema adaptado, com as luzes laterais acesas, com o volume mais baixo, com a temperatura mais ambiente, e que ele possa se locomover ali com a equipe de voluntários atendendo, tudo de maneira gratuita. E a gente vê que lá atrás, em 2018, eles não conseguiam entrar na sessão, e hoje todos assistem de forma funcional, bonitinho, participa e me cobram que todo mês tem que ter. Eles observam qual vai ser o do mês que vem, né? Então, acho que é essa sensibilidade que a gente tem que ter, que aos pouquinhos a gente vai conscientizando cada vez mais, não só hoje, no dia 2 de abril, mas como todos os dias durante o ano todo. Eu que agradeço imensamente, né, Coronel Ernesto, de ter dado a maior oportunidade profissional da minha vida, Dr. Frederico, né, por ter aceitado meu nome aí, que honra.
Primeiro, eu não tinha comentado, mas eu sou tia de um autista nível 3, de 15 anos, e acredito que o meu irmão é o pai campeão dos processos aqui da região, tanto que ele processou e quanto ele está sendo processado. Então, essas angústias familiares, né, são divididas comigo. Eu estou há 25 anos na educação, e eu desisti da educação um ano antes da pandemia, por viver essas angústias familiares, por ver o descaso com a inclusão. Procurei a neuropsicopedagogia para entender os meus alunos enquanto professora, a minha formação de pedagoga, e me deparei com um mundo que eu me apaixonei, né? Então, aí eu me dediquei a essas crianças. Hoje, clinicamente, só trabalho com crianças de nível, né, a gente chama aqui hard, né? Então, eu quero o deficiente intelectual, eu quero a criança de paralisia cerebral, eu quero a criança com comorbidades, então a minha clínica ela é só aberta, os meus atendimentos somente para esses casos. A Soraya falou, e eu anotei muitas coisas, Soraya, sobre os laudos, né? O que é a angústia de um laudo. É uma angústia muito grande para mim, como diretora, receber laudos de 2 páginas, né? E aproveitando esse gancho das mães, dessa angústia, hoje eu recebo mães destruídas, sem vida, né? E eu tô falando, e eu só trabalho hoje com adolescentes. E quando eu recebi o convite do coronel, né, aqui da nossa região, coautor com o coronel Ernesto, e detalhe, meu irmão também é militar. Esse menininho aí veio para nos ensinar muita coisa. Quando eu pensei, né, um colégio militar, sou professora de uma faculdade de medicina aqui, que trabalho, meus módulos são com as inclusões. Eu pensei, como eu vou para um colégio militar, ou eu já não acreditava mais na instituição, vocês vão me desculpar por esses processos todos, e eu falei, como que eu vou para um colégio militar, pensando em toda essa disciplina, e como que eu vou trabalhar essa inclusão? Li o projeto, falei, a primeira coisa que me veio à mente, como eu vou receber um autista? Porque eu não vou negá-lo, né? Como eu vou receber, como eu vou lidar com isso? E o primeiro ponto, o que eu descobri sendo gestora hoje, né? Porque eu passei por coordenação, muitos anos em sala de aula, e o que eu descobri como gestora? Os nossos professores realmente não têm conhecimento. Eles têm uma alma gigantesca, porque nós temos que amar essa profissão, né? Como a Soraya disse, é difícil cuidar de 2, imagina nós lá com 200, uma sala com 30, outra com 25, e como é isso? Então, a gente tem muito amor nisso, a gente quer muito fazer a diferença, só que eu preciso de conhecimento para isso. Então, hoje, não ter dentro de uma escola um psicopedagogo, um psicólogo, um neuropsicólogo, complica muito a vida desses profissionais. E hoje eu digo, Frederico, nossa escola, através desse grande projeto, porque ele é perfeito para a inclusão, nós somos 100% inclusivos, os nossos professores são 100% realizados e 100% de conhecimento. Então, eu tenho, né, o meu conhecimento, eu tenho a abertura de um projeto que é surreal, que hoje, dentro deste modelo, nós não temos o bullying dentro dessa escola, nós temos 3 autistas, entre nível 1 e nível 2, um agora que está indo, provavelmente, para um suporte 3. Eu tenho mais de 8 deficientes intelectuais, comorbidades, TDAHs, córmidos muitos também, já estamos no número de 15. Esta semana nós recebemos mais um, semana passada. E quando eu coloquei no grupo, e eu sempre coloco no meu grupo de professores, como nós vamos receber esse aluno, e eu sempre coloco que a gente está recebendo mais uma oportunidade de vida. E os meus professores batem palma verdadeiramente, porque eles não temem mais receber esta criança. Eu não me preocupo mais com os laudos, eles não me incomodam em relação aos meus professores, porque ali, Frederico, a escola tem que entender. Vocês têm as responsabilidades de pais, de terapeutas, assim como eu tenho. Como eu tenho também. Mas a escola, a partir do momento em que ele passa aquele portãozinho ali, ele é nosso. E nós temos, sim, que devolvê-lo no final do dia, e a pergunta do pai, como foi o dia dele, eu tenho que saber lidar com ele naquele período, porque eu o recebi.
E hoje os meus professores realmente recebem essas crianças de braços abertos, porque eles estão seguros para esse trabalho. E como são em relação aos outros adolescentes? É uma idade deliciosa, né? Vocês conseguem imaginar 180 adolescentes com 30 inclusões ali bem pontuais? É um sonho, porque eu consigo com as nossas crianças, a primeira coisa quando nós recebemos os atípicos, vamos entender os gatilhos. Não são as famílias que nos trazem, porque eu preciso conhecê-los. A minha equipe precisa conhecê-los. E os seus amigos da sala precisam conhecer. Então, a gente começa a identificar os gatilhos, principalmente dos nossos autistas, mas a falta de sensibilidade, a falta de drible dos nossos deficientes intelectuais, e são bem pontuais os que nós temos. E o que acontece com tudo isso? Ninguém acaba tendo a necessidade especial para nada ali dentro. Nós somos um colégio de período integral e nós vivemos uma escola totalmente típica, com todos esses atípicos ali dentro. Hoje eu escuto da minha equipe que nós somos 25 professores, Fundamental 2 e médio, e eles falam assim, a nossa maior gratidão, Renata, é que eu não passei para a minha profissão sem ter entendido e trabalhado a inclusão verdadeiramente. Eu brinco com os meus professores o dia que chegar um psicopedagogo aqui, colocar o dedo no meu nariz, vocês corram, né? Vocês corram porque vocês têm a mim aqui com todas as orientações. A gente brinca muito, mas hoje eu vejo, né, de tudo que eu anotei aqui, que a Soraya disse, que a Kelly disse, né, a Michele, a Paula, desculpa, eu não me lembro o nome, né, por conta não está na telinha ali, que eu não guardei, exatamente tudo isso que vocês façam, eu tive esses outros momentos e hoje eu vejo as nossas famílias sem cessar num processo de agradecimento. São famílias que chegam, né, esse último, a escola convidou para sair. E é um adolescente de 16 anos, doce e sofrido, né? Um bichinho que já com 2 semanas chegou em casa e disse, mãe, você não acredita, eu já tenho 30 amigos no Instagram e são os meus amigos. E eles acolhem essas crianças muito naturalmente. Então, o nosso trabalho dentro do colégio é exatamente esse. Esse é o meu papel, de conhecimento com os meus professores, de como eu vou adaptar esse material. Vai adaptar. Como eu vou adaptar essa avaliação? Nós vamos adaptar. E os professores que chegaram novos, Renata, eu nunca fiz isso na vida. Ó, maravilha, vamos aprender. E o professor vem emocionado com uma prova na mão, com os olhos cheios de lágrimas, assim, eu consegui, ele também. Então, é uma mudança muito grande. A gente tem que querer, tem que querer. É fácil, não é fácil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu recebo a família na minha sala em frangalhos, esgotados, porque eu já estou numa idade recebendo adolescentes. A caminhada já foi grande até ali, né? A educação infantil já foi, Fundamental 1 já foi, adolescentes já indo para o ensino médio, destruídos, sem força de fala. Passa um mês, fisicamente eu olho para essas pessoas, de verdade, não estou sendo hipócrita. Tem mães que eu já nem reconheço, que elas chegam tão destruídas ali, aparentemente tão sofridas, que num segundo momento que eu as vejo, elas estão todas arrumadas, com um sorriso no rosto, e eu acho que eu conheço essa mãe, e eu não lembro de quem é o filho. É muito triste. Nós vivemos isso na minha família, o meu sobrinho tem aversão à escola, né? Quem acolhe ele algumas horas hoje é o pai, mas é muito pouco tempo dele ali. E os meus alunos perguntam assim, diretora, por que a senhora não traz o Miguel para cá? Né? É muito difícil, porque hoje o Miguel não se adapta nesse ambiente, porque ele não foi acolhido nos momentos em que ele precisava. E hoje os nossos alunos ali, de verdade, eles não querem saber quem é o autista, quem é o deficiente intelectual, quem é o disléxico, quem é o TDAH, que nos enlouquece, né? Que é uma loucura, que leva para o laboratório. E a gente tem quase que amarrar as mãozinhas dele lá. E eles todos são respeitados ali. Então, a educação, ela pode ser feita de uma forma diferente.
Olha aí que coisa mais deliciosa. Mas eu agradeço imensamente ao Coronel Ernesto por ter tido essa ideia e ter escrito um projeto surreal, que infelizmente o meu sobrinho não teve a oportunidade de viver, e eu, né, desistindo da educação por todos esses sofrimentos aí, ai que delícia. Hoje faço a diferença, eu tenho certeza que eu faço. A diferença na vida dessas crianças, a diferença na vida dessas famílias, e como o doutor Frederico disse, o meu irmão não tem vida social, não tem cinema, não tem restaurante, não tem aniversário, nem na formatura da própria filha ele pôde participar esse ano, por questões do nosso pequeno Miguel. Então, a gente consegue, né, como a doutora Kelly falou, levar às escolas. Eu também sou orientadora de um município muito pequeno, que tem um gestor maravilhoso, e dentro da escola nós temos uma TO, uma psicóloga, 2 neuropsicopedagogas, uma fono, que faz orientação, eu faço orientação de equipe, a outra psico faz a orientação de criança, atendimento, e lá a gente está fazendo uma grande diferença. Todos os nossos autistas desse município têm tutores, independente do nível de suporte deles. É possível, mas nós temos que querer, acreditar e lutar. Então, hoje a nossa escola, ela faz história, e principalmente, esse era o meu medo, entrar dentro de uma sala de aula de uma pós-graduação, defender algo que eu acredito, e dentro da escola em que eu trabalhava, eu não poderia fazer isso. Então, eu já não me encaixava mais na educação. E aí veio esse presente na minha vida, que é o 3º ano, que eu desacredito que eu estou vivendo. E como eu gostaria, Coronel, que esse projeto realmente fosse assinado. E todas vocês aí recebessem isso de presente. E hoje os meus 25 professores são parceiros verdadeiros, porque eles têm apoio e têm conhecimento. E as nossas famílias são muito, muito agradecidas a esse projeto. E como eu digo, Coronel, 3º ano de escola, sem uma queixa de pai, nós estamos fazendo certo. Muito obrigada, doutor Frederico, por ter dado essa oportunidade, né? E eu espero que vocês, nessa caminhada profissional, chegue um momento de luz que eu vivo hoje, de muita alegria, de realmente não temer receber essas crianças, e ver que a minha equipe os recebe como eu, de braços abertos. E principalmente, né, sabendo o que fazer com essa criança. Então, doutor Frederico, realmente, no final do dia, eu tenho que ter a resposta para esse pai. Eu preciso conhecer essa criança. Muito obrigada. Bom, eu só queria... Bom, primeiro, eu me emociono toda vez que eu falo disso, porque eu não tenho essa vivência, não tinha essa vivência com crianças ou adolescentes atípicos. O projeto ele não foi escrito com essa visão, tem que ser claro, direto e objetivo, não adianta ficar fazendo floreios aqui, não foi escrito para isso. Eu costumo brincar, né? Brincadeira não é mais adequada, mas é um efeito colateral que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer e que, de repente, se transformou, talvez, na cereja do bolo. Aquilo que a Renata vive lá na escola, há 3 anos, esse é o 3º ano que funciona, nós tivemos a oportunidade do ano passado de colocar numa escola pública. E aí nós saímos de uma escola particular, onde o mantenedor era um entusiasta do assunto, tinha uma vontade enorme de fazer dar certo. Nós tínhamos uma diretora neuropsicopedagoga que era uma pessoa maravilhosa, que tomou as rédeas e tudo, e nós fomos para uma escola municipal, escola pública, com tudo aquilo que vocês sabem que tem numa escola pública. E com crianças, jovens, adolescentes, com atipicidades diversas. No primeiro dia, eu estava na porta da escola recebendo as crianças, chegou um jovem no 8º ano, com
com algumas comorbidades físicas, e ele chegou amparado pelo seu tutor, porque tinha um tutor junto com ele, entrou, não conseguia se movimentar direito, a gente cumprimentava todos com uma continência, e alguns respondiam, esse garoto tentou responder, mas ele não conseguiu fazer, ele fez com a mão esquerda, e aquilo, para mim, foi um choque. Será que nós vamos conseguir? E o mais impressionante foi que, ao final de um ano, esse garoto estava fazendo tudo que os outros faziam, tinha uma independência enorme em relação ao tutor, que ele não tinha antes, era auxiliado pelos colegas, coisa que não acontecia antes, porque acho que o grande diferencial disso tudo é que a gente ensina valores para as crianças, coisa que, infelizmente, as escolas não ensinam. As escolas não ensinam valores, a escola não ensina a diversidade como ela é. Se fala de muita diversidade, politicamente, vamos lá, não vou entrar aqui em aspectos ideológicos, pelo amor de Deus, porque senão eu vou falar besteira, mas ensina muita diversidade, mas aquela que precisa ensinar mesmo, que é enxergar o outro e ser empático com o outro, isso ninguém ensina. Ninguém exige, não é? Ninguém fomenta, ninguém estimula, ninguém motiva. O que o método faz, o que o modelo faz, é isso. Então, do mesmo jeito que nós não temos bullying com crianças que são... ninguém chama o colega de narigudo, é só narigudo, então era o tucano. Não tem isso no colégio cívico-militar. Mas não tem porque... Não é que há uma repressão. Não tem porque eles são ensinados a enxergar o outro como o outro é. E respeitar o outro como o outro é. Promessa. Aí promessa dupla, né, Renata? Nós estamos juntos nessa parada, eu vou prometer para nós dois, né? E até o final do ano sai um livro explicando como é que o modelo cria isso. Porque, como eu disse, foi um efeito colateral. Como é que o modelo criou isso? Como é que ensinar disciplina para uma criança, valor para uma criança, respeito para uma criança, empatia para uma criança, vai transformar essa criança numa pessoa que não é um monstrinho que fica tirando, que pega no pé do outro por detalhes que muitas vezes são pequenos. Mas é o que acontece hoje. Imagina se pequenos detalhes criam um distúrbio tão grande, imagina uma atipicidade. Então, nós temos uma experiência de 3 anos no Colégio de Rio Preto, capitaneado brilhantemente pela Renata, mas nós tivemos também uma experiência de 1 ano no município, na escola particular, desculpa, escola pública, que foi interrompida, e aqui eu vou ser obrigado a fazer esse relato, foi interrompida porque a POSP acha que ter um ensino cívico-militar é macular a criança. Então, nem as próprias pessoas que deveriam lutar por um ensino melhor, por um ambiente melhor, fazem isso, infelizmente. Então, nós estamos agora com briga na justiça, tudo mais, temos que ter uma lei que permita acontecer isso. A primeira coisa que aconteceu agora foi acabar com o ensino militar, estão querendo acabar de vez com o ensino militar. Nós vamos perseverar, eu tenho certeza. E, quem sabe, a partir da publicação do livro, a gente consegue divulgar um pouquinho mais. Kelly, temos desculpe, eu só não quero deixar de citar uma situação, principalmente falando de autismo, como você falou, que a gente ensina os valores e realmente isso é muito verdadeiro lá, e é isso que faz a diferença de todo esse projeto. Mas criado pelo projeto Líder de Indivíduo, ele é o aluno que cuida do aluno que chega. Esse nosso novo aluno autista, né, provavelmente suporte 3, como o Dr. Frederico é pai, vocês que têm irmãos, eu que tenho sobrinho, é cansativo. Eles cansam, né? A gente perde controle de tentá-los mantê-lo ali bem. E essa semana, Coronel, olha o olhar dessas crianças. Diretora, nós decidimos na sala
que a cada 3 dias mudaremos de líder com o nosso aluno novo. É necessário que a gente faça o rodízio. Olha isso. Eles já perceberam que aquela criança precisa de mais atenção. Então, para aquele líder do dia ou daquele período não perder esta paciência ou não ser eficaz no seu papel, eles decidiram a escala do rodízio com essa criança. Como, né, isso traz, né, como a gente consegue aceitar que a PUESP fala que isso não é bom, né? Como não? Então, assim, eu me emociono também, porque eu vivo isso, eu estou vendo isso. E os nossos autistas que chegam como umas bolinhas, as nossas crianças com deficiência intelectual que chegam até curvados, porque eles não querem ser enxergados, eles não querem ser notados, pois eles são os primeiros a levantar a mão. Né? E como os outros lidam com isso, entendendo a necessidade, o momento dele, daquela hora. Ele precisou falar mais. Né? E a gente tira o aluno da sala, em que momento? Em que momento que ele sente que ali agora ele precisa sair, porque ele é amparado pelos seus colegas. Então, é o projeto, Coronel, né? São os seres humanos que estão aqui entendendo e realmente fazendo uma leitura, né, totalmente minuciosa desse projeto, abraçando essa causa. Mas essa liderança, esses valores, ele é do projeto, não é da educação. Que deveria ser, mas não é da educação. Bom, é isso, Fred. Obrigado pela oportunidade.